Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje o nosso foco recai sobre a figura de o Cristo, mas olha, sob uma ótica que desafia séculos de tradição. É simplesmente fascinante observar como um dos maiores e mais influentes ocultistas do século XIX redefiniu essa figura central. E ele não fez isso tratando o Cristo como um dogma inflexível, sabe? Mas sim como um símbolo atemporal, um símbolo revolucionário de pura solidariedade humana. E para mergulhar nessa aparente contradição, a gente precisa olhar direto para o homem no centro de tudo isso, Eliphas Levi. Tem um paradoxo gigantesco aqui, né? A gente tem a figura de um mago renomado, um estudioso profundo da cabala, do hermetismo, dedicando uma reverência quase absoluta e super filosófica a Jesus Cristo. Para quem já acompanha a história do esoterismo, o Levi é um marco, claro. Mas essa abordagem moral que ele tem sobre o Cristo é um aspecto que sempre surpreende. A profundidade intelectual do cara é absurda. Bom, aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar rapidinho por 6 etapas. O sonho lúcido do filantropo, a caridade como solidariedade, o salto além do dogma rígido, o Jesus revolucionário, a universalização do sacrifício divino e, para fechar, a reconciliação entre ciência e fé. Então, começando com o ponto número 1. O sonho lúcido. Vamos ver como o Levi constrói a base dessa visão do Cristo. A linguagem que o Levi usa aqui é muito poética e super intencional. Ele diz: o Cristo, não o dos fanáticos, mas o dos filântropos, é o mais belo de todos os sonhos lúcidos. Percebe a diferença? Ele está separando com um bisturi aquele Cristo humanista e visionário daquela figura autoritária imposta por interpretações super rígidas. Não é um delírio religioso, é, na verdade, uma aspiração sublime e racional da humanidade. É uma visão que convida a gente a repensar a própria essência do que é divino. Seguindo para o ponto 2, a caridade como solidariedade universal. Como será que ele traduz conceitos cristãos tradicionais em leis sociais? Aqui o negócio fica interessante. Sabe aquela ideia comum de caridade que a gente geralmente associa a dar esmolas? Pois é. Esquece isso. O Levi redefine a caridade radicalmente. Ele eleva isso a uma doutrina profunda de solidariedade universal. Nos textos dele, a solidariedade é definida estritamente como uma lei espiritual onde o inocente paga pelo culpado para redimir a humanidade. É a ideia de que nós, como humanidade, somos todos credores e devedores na mesma teia. Está todo mundo interligado. E tem uma metáfora nos textos dele que é assim de cair o queixo. Ele escreve que Jesus escreveu o recibo de Judas Iscariotes com o próprio sangue. Que imagem forte, não é? Ela mostra visualmente e conceitualmente essa ideia de Jesus assumindo as dívidas espirituais da humanidade para eternizar a vida. É a solidariedade na sua forma mais extrema. É a verdadeira caridade agindo para pagar a conta daqueles que falharam. O que nos leva ao ponto 3, além do dogma rígido. Para entender esse Cristo filosófico, a gente precisa contrastar ele com a religião institucional. E aqui a gente vê uma crítica bem pesada. De um lado a gente tem a igreja oficial. O Levi descreve isso como um despotismo clerical, um absolutismo que impõe a pobreza e esmaga a razão humana. Em contrapartida, ele apresenta o que chama de verdadeiro catolicismo. E aqui catolicismo no sentido original da palavra grega, que significa simplesmente universal. Esse caminho é baseado na razão moral e, o mais importante, está totalmente alinhado com a ciência. Ele rejeita qualquer tipo de tirania sobre o pensamento. Ponto 4. O revolucionário original. Vamos dar uma olhada no lado mais radical e disruptivo de Cristo e dos primeiros cristãos. O Levi não vê Jesus apenas como uma figura passiva, muito pelo contrário. Ele destaca ações bem radicais nos textos originais. Imagina a cena de Jesus entrando no templo armado só com uma corda, virando as mesas dos mercadores e cambistas. A visão aqui é de uma missão implacável para libertar a religião daquele jugo sacerdotal, devolvendo a liberdade para a consciência humana. E isso inspirou os primeiros cristãos de uma forma absurda. O Levi argumenta que eles foram, na verdade, revolucionários ardentes antes mesmo de serem mártires, porque eles se revoltaram ativamente contra as idolatrias e a ordem opressiva da época. Chegando no ponto 5, universalizando o sacrifício divino. Aqui a gente amplia a lente para ver como ele mistura o Cristo com tradições esotéricas mundiais. Olha só que sensacional essa combinação visual. De um lado, temos a teologia judaico-cristã com o querubim de Ezequiel e símbolos cabalísticos. Do outro, textos falando sobre a pedra filosofal e a medicina universal da alquimia. Essa mistura não está aí à toa, ela prova o ponto central do Levi.
A verdadeira religião e a ciência oculta estão apontando inexoravelmente para a mesma direção. É um dogma universal, só que expresso de formas diferentes ao longo da história da humanidade. E as conexões que ele traça entre as religiões do mundo são geniais. Ele pega figuras como Jesus e Maria e compara direto com Osíris e Ísis no Antigo Egito. Ele vê paralelos incríveis com Krishna no Bhagavad Gita hindu, que ele até chama de um evangelho brilhante. Ele até puxa a lenda do sacrifício de Prometeu. Com todas essas pontes culturais, o que fica evidente é que, para o Levi, o sacrifício divino não é um evento histórico isolado, é uma verdade arquetípica, que cruza culturas e eras. E, finalmente, ponto 6. Reconciliando ciência e fé, a conclusão definitiva sobre o futuro do intelecto e do espírito. Isso nos leva à grande pergunta que move toda a obra dele. A fé e a ciência precisam mesmo ser inimigas? Durante séculos, essas duas forças bateram de frente, né? Mas o Leves desafia essa ideia antiga. Ele não aceita que a razão iluminada e a crença precisem viver em guerra. A resposta dele está no que ele chama de credo filosófico. Ele diz: Deus é o ideal sobre-humano da filosofia, perfeita inteligência e suprema bondade. Ou seja, a verdadeira fé, que afirma o que deve ser, e a verdadeira ciência, que trabalha com o que é, com a realidade, se alinham perfeitamente debaixo dessa bondade e inteligência supremas. Se a bússola das duas é a verdade, não tem como ter conflito. E, para fechar a nossa exploração de hoje, fica essa reflexão super provocativa. Se o Cristo é, na verdade, o símbolo máximo da solidariedade humana e da razão, o que isso significa para o futuro da religião organizada? Pensa bem, se a verdadeira espiritualidade exige razão, caridade ativa e um conhecimento livre de qualquer despotismo, será que as velhas estruturas não vão ter que abrir espaço para a emancipação do pensamento e para o amor genuíno? É uma síntese brilhante do material que deixa a gente ponderando sobre qual é, afinal, o verdadeiro destino do nosso progresso humano. Até a próxima!